Me fala aí, quanto que você gasta para fazer uma viagem internacional? Ou seja, para divertir ou talvez para negócios. Eu acho que na média dos brasileiros a gente deve ter mais ou menos uns R$ 4.000, uns R$ 10.000, um valor assim bem mais baixo. Mas você já imaginou gastar 96 milhões de reais em uma viagem? Pois é, né? Com certeza não, mas é exatamente o que o governo Lula está fazendo agora. E para piorar esses dados, é que esse valor só foi gasto no mês de julho. Pois é, galera, literalmente isso. Dá uma olhada aqui para vocês verem essa matéria, tá? O governo já torrou 96 milhões em viagens em julho, tá? Pequeno detalhe, lembra disso, tá? Junho ainda não terminou e Lula vai sair do governo deixando um rombo no bolso então dos brasileiros, tá? Pra vocês entenderem que esse valor é um valor extremamente simbólico para o governo Lula, né? Já que, assim, estão gastando isso só em um mês, tirando aí, fora o resto dos 2 anos que a gente pode dizer que estão quase chegando aí do mandato do Lula. Se a gente for contar o ano passado, o rombo foi maior ainda só com viagens, né? E assim, metade desse ano a gente já pode contar que o valor já foi estrondoso. E para piorar, sabe, esse dinheiro ele não sai do bolso do Lula não, tá, galera? Sai do seu bolso mesmo, sai do seu, sai do meu, sai do bolso de quem tá pagando imposto e tá esperando que tenha, no caso, no mínimo, uma saúde boa, um asfalto bom, uma condição boa, ou seja, porque você paga impostos para ter esse retorno e não para ser usado como dinheiro de viagem entre Janja e Lula, tá, gente? Porque assim, tá vendo aí, todo mundo tá vendo que essas viagens do Lula, muitas das vezes, segundo eles, são para fazer, né, viagens internacionais e trazer recursos para o Brasil em negociações. Só que até pessoas que não são membros do governo Lula, não pertencem ao governo, entram nessa viagem e acham que são, no caso, então, algum membro, então, alguma espécie de monarquia, porque para isso acontecer, tem que achar que é uma monarquia, né? E dá uma olhada para vocês verem aqui no que está acontecendo agora, né? Que, no caso, é a Janja. Não sei vocês, mas eu não me lembro de nenhuma eleição para primeira-dama, para esse cargo. Até mesmo não lembro de ter votado na Janja, nem ver ninguém falando na Janja, mas agora ela está tomando um viés de cargos que são políticos, né? Assim, a França tá rolando umas das boas, que a gente pode falar assim, dos maiores eventos que se pode acontecer na França nesse ano de 2024, que é as Olimpíadas, tá, gente? E assim, eita, Olimpíadas polêmicas, né? Porque a gente tem guerras nessas Olimpíadas, os trajes das Olimpíadas, principalmente do Brasil, foram questionados. E normalmente, por ser uma Olimpíada, quem deveria ir participar, ou seja, quem deveria estar lá representando o Brasil, de certa forma também, eram membros do governo Lula. Só que quem vai, no caso, é a Janja, gente. Pelo amor de Deus. Em que universo a Janja pertence ao governo Lula? O único cargo que ela possui, que a gente pode dizer que nem é um cargo, é ser primeira-dama, gente. E, aliás, não é um cargo que foi eleito, ela só é primeira-dama porque ela casou com o Lula, né? E claramente ela não tem esse direito de conseguir ir lá representar o Brasil nessas Olimpíadas. Pra vocês terem noção, tanto que o esquema já tá doido aqui no Brasil, né? O Macron, ele falou que o Lula e a Janja são sempre bem-vindos na França. E no caso, mais ou menos o seguinte, ó. Nessa segunda-feira, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que o presidente do Brasil, Lula, e a primeira-dama Janja são bem-vindos aí no país europeu. O francês também disse e compreende que o petista tinha obrigações e por isso enviou Janja para as aberturas das Olimpíadas. A cerimônia acontecerá na próxima sexta-feira. Galera, compreende que o Lula enviou a Janja. Como eu disse para vocês, o Lula ele poderia ter enviado qualquer pessoa que realmente precisasse. A gente tem ministro de Relações Exteriores no Brasil, a gente tem um vice-presidente, a gente tem vários outros cargos políticos que são ministros, só que é mais ou menos o seguinte, para que a Janja comparecesse nessa cerimônia,
ela teria que, no mínimo, ser membro desse governo, tá? No mínimo, assim, para falar, ó, para você ir, você tinha que participar do governo. Porque até onde a gente entende, quem na ausência do Lula tem que ir é, no caso aí, o próprio Alckmin, né? Porque, assim, vice-presidente tem que entender que tem uma fila de pessoas que estão na frente da Janja e que tem esse direito de ir. E, no caso, não a Janja. Gente, isso aí não é evento feito na casa do Macron, não é um evento informal, é uma Olimpíada 2024, ou seja, coisa que a Janja não tem que estar interferindo em nada, gente. O único fato que ela tá lá no meio desse governo é porque ela é a primeira dama. Só que a Janja entra com viés político, coisa que não deveria existir nesse governo. Coisa que, assim, é completamente errada e não faz sentido algum. E assim, né, gente, se a Janja quer concorrer esse tipo de... aparecer esse tipo de evento, ela que faça uma eleição, entre em um cargo político, consiga ganhar, já que ela tem um apoio assim tão grande, segundo ela, pelas pessoas no Brasil, e no caso, entre e vá então representar o Lula como um cargo político e não como primeira-dama, porque isso aí não existe, né, galera? Isso aí é coisa que quem faz tá de costume em ditadura, né? Vocês já viram que quem gosta de fazer isso, botar a esposa, botar a família no meio da situação, é normalmente cargos de ditadores aí, né? Que vocês viram, Maduro já fez isso. No caso, em Cuba também já teve aí os governos de Cuba que fizeram isso, etc. E vai a muita coisa que já teve envolvimento com isso. E já que a gente tá falando de mulheres, política, primeira-dama e pessoas queridas ou não, vamos citar também a Dilma, né? Que agora estão falando, o Brasil sente muita saudade de Dilma, diz Mercadante em evento do G20 no Rio de Janeiro. Eita saudade, né? Quanta saudade. É tanta saudade que os brasileiros resolveram enfiar um impeachment na Dilma antes de acabar o tempo da presidência dela, né? E, aliás, vamos lembrar o porquê que a Dilma saiu, né? Caso do seu cargo de presidente, deixou o país num estado apocalíptico. Na época que a Dilma estava na presidência, eu ainda era uma criança, então praticamente eu não sacava. Agora que eu tô mais velha, eu vi o quanto foi ruim o governo dela e dizer que os brasileiros estão com saudade da Dilma, ou palavra forte, né? Saudade eu acho que já é demais, e principalmente Dilma em algum cargo político, será que vem ou será que não vem? O que pode acontecer aí no caso se a Dilma resolver em um cargo político? Uma coisa é certa, ganhar eleições para presidente, eu acho que não vai estar no próxima fileira aí para Dilma conseguir entrar, né? Já está custando o Lula candidatar aí para 2026 e ainda está com chance grande de talvez não conseguir ser eleito, quem dirá a Dilma ou algum outro representante que venha no lugar dele, né? Mas já que a gente está falando de aprovação de eleições, vamos falar numa matéria que saiu agora com um turbo, como um tudo, para nossa mão, que é Lula tem maior aprovação entre os presidentes da América do Sul no mês de junho, gente. Essa matéria, para mim, eu vou ter que ler com vocês primeiro para depois explicar. Olha, com aprovação de 53,6%, Lula, do PT, é o presidente mais bem avaliado da América do Sul, de acordo com o ranking de Instituto Argentino, CB de Consultoria e Opinião Pública referente ao mês de junho. Ou seja, em segundo lugar está o presidente da Argentina, Javier Milei, com 52,1% de aprovação. E em terceiro lugar, Daniel Noboa, do Equador, com 51,5%, tá? A pesquisa indicou 42,9% de reprovação para o petista e 3,5% de entrevistados se mostraram indecisos ou não responderam. Assim, Lula toma a frente no ranking, que até então era dominado por Javier Milei. De certa forma, a gente vê que todas as matérias indicam que o governo Lula conseguiu superar aí nesse mês de julho, né? Mas eu me pergunto como isso aconteceu, tá? Eu me pergunto seriamente sobre isso, porque quando a gente olha as matérias, as notícias, a gente sabe que, galera, olha isso aqui pra vocês terem noção. A previsão de rombo sobe para 28,8 bilhões, galera. Tipo assim,
como que um rombo desse tamanho, o estado que o Brasil está de insegurança e tudo que engloba o que está acontecendo no Brasil hoje, porque se você vive no Brasil, você sabe que eu não estou mentindo, que eu estou falando verdade, que você tem medo de sair na rua porque a segurança está ruim, os alimentos estão caros, a inflação está caro, tudo está sendo taxado. Como que os brasileiros estão aí apoiando o governo Lula, né? Mas assim, a matéria está escrito isso, né? E outro fato que me surpreende também sobre isso, né? É o quê? Dá uma olhada para vocês de novo. Aqui, ó. Há poucos meses atrás, a gente viu que tava assim, né? O índice de reprovação do governo Lula estava bem mais alto do que o índice de aprovação. Ó. 47% reprovaram e 45% aprovaram o governo Lula, segundo aí o Poder Data, né, gente? E assim, ó, o governo do presidente Luiz Inácio da Silva é desaprovado por 47% e aprovado por 45% dos eleitores. É a primeira vez desde o início do mandato que a avaliação negativa supera numericamente a positiva, mas ainda dentro de caso aí ter margens de erros de pesquisa de 2 pontos percentuais, né? Sempre tem uma margem de pesquisa aí que tem chance de estar errado. Lembrem-se disso. Desde a posse de Lula, em janeiro de 2023, a taxa percentual dos que dizem desaprovar subiu de 8, ou seja, aí estava em 39 para 47. A aprovação ao governo petista caiu em 7 pontos percentuais, ou seja, de 52 para 45, e atingiu o menor das taxas dessa série histórica. Gente, olha aí, para vocês terem noção, subir 8 em poucos meses é muita, mas muita coisa, galera. É muita coisa para você subir aí em poucos meses. E, aliás, né, se subiu e a taxa de aprovação caiu em poucos meses, a tendência, a não ser que Lula fizesse um governo extremamente diferente, que fosse considerado bom, era que piorasse, né? Mas no caso aí aconteceu que subiu, né? E principalmente no ranking entre aí, quando a gente fala os presidentes, no caso. E assim, quando a gente fala desse ranking internacional, o esquema tá mais ou menos o seguinte, pra vocês terem noção. Eu peguei a matéria errada pra vocês verem um gráfico. Olha aqui, ó, temos o Lula em primeiro lugar com 53,6, né? Depois vem o Javier Milei, que tá lá em segundo. Depois vem do Equador, da Bolívia, do Uruguai, gente. Lá Calipô, lá, eu fui pro Uruguai, eu tenho que dizer pra vocês que quando eu cheguei lá, realmente a galera lá curte o Lacalipô, mas tem uma tendênciazinha aí pro lado mais da esquerda, embora a gente sabe que o Lacalipô é uma direita mais centrada, né, gente? Você chega lá no Uruguai, você vê a diferença que é, e principalmente com as eleições que estão acontecendo agora no Uruguai, a situação tá diferente e o sistema do Uruguai é um pouco diferente também, porque lá não tem reeleição igual aqui no Brasil. Uma coisa que, assim, de certa forma a gente pode dizer que é uma ideia boa, não é? Mas vamos voltar. A gente tem aí o do Paraguai, tá, gente? Temos vários outros que estão piores, né? Que no caso aí, quem tá com a menor pontuação é o Gustavo Petro, da Colômbia, depois vem a do Peru. Resumindo, essa galera aí que tá em último sempre tem um esquema bem problemático aí envolvendo corrupção, né? E outras coisas de polêmicas internacionais, tá, né? Que vocês sabem do que eu tô falando, principalmente entre o Peru e a Colômbia, né? Mas, sabe quem tá aqui nessa fileira nos pontos negativos? O Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro tá aqui com os pontos negativos altíssimos, né? Pra vocês terem noção aqui, ó. 37% aí, 0,6, gostam do Nicolás Maduro. Ou seja, se dá para contar a família do Nicolás Maduro aí e praticamente uma grande porcentagem de quem participa é membro do governo e também do exército. Agora, quando você pega aqui a população na risca, que é a grande maioria, a gente pode falar que aí são aí 58,9%. Aí eu pergunto para vocês estão vendo esses dados do Nicolás Maduro, ou seja, a taxa de aprovação dele tá baixa, galera. Vocês acham que um cara desse consegue ganhar realmente essas eleições de forma democrática na Venezuela? É tanto que a gente teve até ameaças por conta disso. O Nicolás Maduro tá ameaçando claramente as pessoas, assim, falando, se caso vocês não votarem em mim, vai ter guerra. E por essa ameaça dele tá acontecendo, sabe o que veio junto também? Que já vem acontecendo há
uma boa quantidade de tempo na Venezuela é as pautas de imigração e as pessoas saindo do país porque não gostam do governo, porque não tem, no mínimo, uma condição de se manter bem num país desse, já que a gente vê que as pessoas lá muitas das vezes acabam passando fome e outras coisas também nesse sentido. E além disso, também a falta de insegurança que você tem num país onde claramente é uma ditadura, ou seja, a qualquer momento que você se vire ou fale contra, né, o governo ou contra o sistema, você tem a chance de ir de arrasta pra cima, né, gente? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Aqui dá uma olhada, né? A campanha chega à reta final na Venezuela com Maduro atrás em pesquisas. Surpresa para ninguém, né? O que acontece? Faltava apenas uma semana para as eleições presidenciais na Venezuela. A maioria dos institutos de pesquisas eleitorais que atuam no país apontam se houver amplo comparecimento da população, a oposição no atual presidente Nicolás Maduro tem chances de sair vitoriosa. O candidato que ameaça a permanência do Maduro no poder há 11 anos, lembre-se disso, 11 anos é muita coisa para ficar num governo, é no caso o diplomata Edmundo Gonzalez, tá, gente? Eu já falei sobre ele nesse vídeo, já trouxe vídeo explicando totalmente a situação da Venezuela para vocês. Aliás, se vocês quiserem, vou colocar na descrição para vocês os vídeos para vocês assistirem. Mas vocês estão entendendo, né, que a pontuação do Nicolás Maduro não tá subindo, tá caindo, tá ficando cada vez pior. Só que o que vem junto com isso é que, vendo esses fatos, só aconteceriam se a maioria da população da Venezuela chegasse para, no caso, votar, né? E tem essa questão, com essa ameaça grande, depois que o Maduro fez, os votos não vão ser tão seguros e tão democráticos assim como todo mundo estava esperando, né? E a chance dessa população não votar ou então ter alguma coisa errada nessas eleições é alta. É muito, mas muito alta mesmo. E eu não tô brincando com vocês, não. É tanto que olha o que tá acontecendo nesses últimos dias. Dá uma olhada nos vídeos aqui, que depois a gente vai comentar isso, ó. Quebrou a impressora, só amanhã. Gente, esse vídeo se trata de uma imigração em massa que está acontecendo da Venezuela, tá? Olhem aqui, ó, praticamente assim, ao menos de uma semana para as eleições presidenciais na Venezuela, a cidade de Pacaraimá registrou hoje a chegada de centenas de imigrantes venezuelanos. O aumento no fluxo migratório ocorre em meio a clima de tensões com um país vizinho que vive aí vésperas de pleito. Ou seja, as eleições vão acontecer lá. O que as pessoas estão imaginando? Que Nicolás Maduro vai ficar mais uma vez, então, no poder. E ele ficando mais uma vez, mais anos no poder, assim, a ditadura já está concretizada na Venezuela e a chance é que cada vez mais piore e fique numa situação ainda mais complicada, tá? Ó, as eleições presidenciais, no caso na Venezuela, marcado para o domingo, agora, gente, em poucos dias a gente vai ver o resultado dessas eleições, agora em 2024, dia 28, são vistas como um evento de grande importância para o futuro desse país, com um político altamente, né, polarizado e cheio de tensões, no caso aí. E muitas das pessoas buscam refúgio no Brasil por conta dessa polarização, dessas tensões e do governo não querer aceitar uma eleição democrática, não querer colocar realmente o que deveria ser feito na prática, que era deixar com que o povo escolhesse quem ficaria no poder, né? E na verdade a gente vê que a história é totalmente diferente. Quem escolhe quem fica no poder é quem tá no poder. Então isso caracteriza, no caso, muito, mas muito a Venezuela como cada vez mais uma ditadura, gente. Tem gente que ainda não acha que é ditadura, mas é sim, é uma ditadura e escarada aí
colocado bem na cara da gente essa ditadura e as pessoas ignoram isso e muitas das pessoas, tem gente que fica vangloriando e, aliás, fica se aliando com esse tipo de gente que faz essas medidas loucas e ditatoriais. E muitas dessas pessoas são presidentes que apoiam ou que ignoram esse fato, né? Mas vamos falar também sobre um pouquinho da política norte-americana, né? Já que a gente tem agora o fato de que o Biden resolveu pular fora da campanha presidencial para 2024, no caso, largou os democratas na mão, né? Os democratas estão mais perdidos do que tudo, e a gente tem aí que lembrar que agora quem está cotado para ser a candidata é a Kamala Harris. Só que tem uma cogitação que a gente tem que lembrar que seria uma opção muito melhor do que a Kamala Harris, que no caso é o Barack Obama, ou seja, Barack Obama poderia substituir o Biden. E aí vem outras coisas da Constituição falando. Gente, na minha visão eu acho o seguinte, tá? O Obama tem uma fama muito grande, tá? O Obama tá há anos que ele fez na política. E quando ele saiu com o nome praticamente limpo dessa política, sem envolver muitas polêmicas, tá? E assim, grande parte dos norte-americanos gostam do Obama, tá? Grande parte dos norte-americanos querem o Obama de volta. Ou seja, uma opção boa para os democratas nessa hora é tentar colocar alguém que já está emplacado, que seria uma opção ótima. Ou seja, quem? Barack Obama. Emplacar a Kamala Harris é muito difícil por dois motivos. Uma, que ela já está vinculada, no caso, ao governo Biden, e o Biden já está com uma situação aí bastante queimada. E outra, porque ela chegou agora, ninguém conhece Kamala Harris, ou seja, a melhor opção, no caso aí, é colocar então o próprio Obama, ou Michelle Obama, algum nome que já seja conhecido, né? Principalmente agora dos fatos que aconteceram nesses últimos tempos em relação ao próprio Trump, né? Trump levou um tiro e outras coisas seguintes que acabaram fortalecendo ainda mais a fala dele e a campanha pro lado dele, né? E já que a gente falou em tiro, já que a gente falou na questão de serviço especial, meio que assim, né? A diretora do serviço especial, né? No caso, a chefe, ela falou que realmente o serviço especial deu uma falhada boa na hora de proteger o Trump. É mesmo, porque assim, se você olhar o fato, o atirador estava a poucos metros, assim, a gente pode falar, do Trump, e na hora que o Trump levou um tiro, foi assim, não tinha uma proteção tão grande, nem uma fiscalização tão grande. E, obviamente, teve o depoimento sobre esse fato. Timeline at all from any of the day. I have a timeline that does not have specifics. That's shocking. That is absolutely unacceptable. That means you are a failure at your job. Why was Crooks able to fly a drone over the entire area the day of the rally and the day of his assassination attempt? To my knowledge, he did not fly the drone over the entire area. How did he fly a drone over the area, period? Any part of the area? Again, I would have to go back and check the timeline of when that took place and when the event... Why didn't you bring the timeline with you today to answer our questions? I don't have all of the answers on the timelines based on the criminal investigation. Were you not prepared today to answer our questions? I am prepared to answer the questions based on the information and wanted to be able to provide. Do you have a timeline at all from any of the day? I have a timeline that does not have specifics. That's shocking. Vocês viram, né? Ela falou sobre ser uma falha e outras coisas nesse sentido. Uma falha que realmente não deveria acontecer e quase custou a vida do Trump, gente. Coisa que o serviço secreto deveria estar ali bem colado na mira para saber se tinha um cara tentando ou não, no caso, atirar no Trump, ou então, dependendo de qual seria o outro risco, no caso, para um cara que está sendo candidato a presidente. No caso também, né? Sofreria várias ameaças, né, gente? E foi assim, na minha visão, foi por pouco que o Trump realmente não foi dessa para melhor. Foi por pouco mesmo. Tem alguma coisa sobrenatural aí que ajudou. Porque mais uma mexida que ele desse, isso aí ia parar praticamente na cabeça dele, esse tiro, né? Ao contrário da orelha. Mas põe nos comentários o que você acha. E nosso vídeo vai ficando por aqui e a gente traz mais informações para vocês. Aliás, queria lembrar vocês, porque o vídeo de ontem vocês acabaram com
comigo. Por quê? Vocês falaram que o microfone tava ruim, mas eu vou te explicar o seguinte, o que aconteceu. Esse microfone aqui é do meu pai. Peguei esse microfone aqui, né? E assim, ele tem um pedacinho bonitinho da frente e um pedacinho bonitinho de trás. Só que eu confundi os dois lados e eu virei o microfone ao contrário. Então eu tava falando na parte de trás do microfone que não saía som, gente. Então, por isso que o áudio ficou ruim. Por quê? Porque eu vacilei nessa hora. Então desculpa aí, agora o microfone tá corretinho e agora o som tá bom pra vocês, tá? Um beijo e até nosso próximo vídeo aqui daqui a pouco, né?